E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a farmacologia da neurotransmissão GABAérgica e glutamágica. Então a gente vai entender um pouquinho o que é cada tipo de neurotransmissão, tá? O que é a neurotransmissão GABAérgica, o que é a neurotransmissão glutamágica, quais os fármacos que afetam cada tipo de neurotransmissão, principalmente a GABAérgica, quais são esses fármacos, quais são seus mecanismos de ação e principalmente os seus efeitos tóxicos, tá? Seus efeitos adversos. Então, primeiro, a gente vai entender o que é o GABA e o glutamato que vão estar envolvidos em cada tipo de neurotransmissão, tá? Falando primeiro sobre o GABA, ele também pode ser chamado de ácido gama-aminobutírico. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Sua principal função é diminuir a atividade neuronal, impedindo que o cérebro fique sobrecarregado de estímulos. Sua principal importância clínica se dá pelo fato de que o GABA é um dos principais alvos de medicamentos sedativos, hipnóticos, ansiolíticos e anticonvulsivantes. Já sobre o glutamato, ele é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Ele é responsável pela transmissão sináptica rápida. A transmissão glutamática pode ser dividida também entre os receptores ionotrópicos e metabotrópicos. Já o glutamato, ele é essencial para funções como aprendizado e memória, mas em excesso pode causar morte neuronal por hiperestimulação. Então aqui eu botei, tá? Aqui eu dividi, na verdade, a via de atuação do GABA e a via de atuação do glutamato. O GABA vai causar a hiperpolarização da membrana com influxo de íons cloro ou um efluxo de íons potássio, deslocando o potencial de ação da membrana para abaixo do seu limiar e assim reduzindo a capacidade de despolarizar e conduzir o impulso nervoso. Já o glutamato vai estimular o contrário, ele vai estimular a despolarização da membrana, promovendo o influxo de cátions, como o íon cálcio ou o íon sódio, mas também ele pode provocar a despolarização por efluxo de íons potássio. Então, passando agora para a gente entender qual que é a relação de equilíbrio entre o GABA e o glutamato, tá? É muito importante o entendimento dessa relação de equilíbrio entre o GABA e o glutamato, porque isso vai determinar a homeostase da condução de impulsos nervosos e na determinação de vários sintomas relacionados ao sistema nervoso central. Então, qual que é o princípio básico? Para o sistema nervoso funcionar adequadamente, é necessária uma boa relação entre inibição e excitação elétrica. O GABA controla a ansiedade, induz ao relaxamento e o sono, mas em excesso, o GABA pode provocar lentidão extrema, sedação profunda, coma e até a morte. Já o glutamato vai promover o estado de alerta, vai auxiliar a cognição, o aprendizado e a memória, mas em quantidade excessiva, esse glutamato pode provocar convulsões, morte neuronal e pode provocar também a morte do organismo. Então, é muito importante entender essa relação de equilíbrio, é muito importante saber que o excesso de GABA ou o excesso de glutamato podem vir a provocar o óbito, mas eles vão passar por sintomas diferentes. Então, passando agora para a fisiologia da neurotransmissão GABAérgica, a gente vai entender desde a produção do GABA até a sua degradação. Tudo começa ali no número 1, com a glutamina no neurônio, tá? Essa glutamina vai ser convertida em glutamato pela enzima glutaminase. Esse glutamato recém-convertido vai ser transformado em GABA pela GAD, descarboxilase de ácido glutâmico. Esse GABA, recém-fabricado, vai ser adicionado às vesículas para ser liberado na fenda sináptica, que está representado ali pelo número 3, o GABA sendo incorporado às vesículas. No número 4, essas vesículas vão provocar a exocitose do GABA na fenda sináptica, tá? Essas vesículas vão se fundir à parede neuronal e liberar o GABA, que vai se ligar aos receptores pós-sinápticos. No número 5, vai estar ocorrendo a recaptação de uma parte do GABA, tá? Ele vai ser reciclado de volta para dentro do neurônio, podendo ser reutilizado ou degradado em glutamina. No número 6, vai ocorrer a captação glial, ou seja, uma célula vizinha vai lá na fenda sináptica e vai dar auxílio, vai dar suporte ao neurônio ou aos neurônios, captando uma parte do GABA. E dentro dessa célula vizinha, dentro da glia,
o GABA vai ser convertido de volta a glutamato pela enzima GABA-T, ou GABA transaminase, e esse glutamato vai ser convertido em glutamina pela enzima glutamina sintetase, tá? Esse glutamato não pode ficar livre no neurônio ou na célula, pois ele tem uma alta toxicidade. Então, falando agora sobre os receptores do GABA, tá? Assim como o glutamato, o GABA também pode ser dividido entre os seus receptores, na verdade, podem ser divididos em receptores ionotrópicos e receptores metabotrópicos. Os receptores ionotrópicos são representados por canais de íons, principalmente canais de íons cloro, os cloretos, com ação imediata e também podem ser chamados de receptores GABA-A. E qual que é o mecanismo de ação desses tipos de receptores? O GABA, ao se ligar ao receptor pós-sináptico, induz a entrada de íons cloreto, provocando uma hiperpolarização, ou seja, gerando uma inibição forte e rápida. Então aqui ele vai provocar uma carga elétrica negativa no conduto neuronal. E esses receptores ionotrópicos são alvos principais de benzodiazepínicos, como o diazepam, fármacos Z, como o zolpidem, barbitúricos, como o fenobarbital, ou álcool, o etanol, presente nas bebidas alcoólicas. E a gente vai entender também cada um desses fármacos, dos benzodiazepínicos aos barbitúricos e outros tipos de fármacos também. Falando agora sobre os receptores metabotrópicos, são receptores ligados à proteína G, com ação lenta e duradoura, como por exemplo o GABA-B. O GABA-B é um tipo de receptor metabotrópico que vai estar ligado à proteína G. E qual que é o mecanismo de ação desse tipo de receptor? Após a ligação do GABA ao receptor, este induz a proteína G a realizar uma série de ações, como a abertura dos canais de fluxo de potássio e o fechamento dos canais de influxo de cálcio. Então aqui vai ocorrer a saída de íons positivos e o impedimento da entrada de outros íons positivos, ou seja, o conduto neuronal vai ficar negativo semelhantemente aos receptores ionotrópicos. Então, como eu falei, o neurônio irá ficar com carga negativa, sendo uma inibição mais demorada, porque envolve uma cascata bioquímica de ativação dos outros componentes relacionados ao receptor metabotrópico, porém vai ser uma ação mais duradoura, tá? Agora a gente vai entender um pouquinho sobre os fármacos que afetam a transmissão GABAérgica. Então, primeiro a gente vai falar sobre os inibidores do metabolismo e da recaptação do GABA. A gente vai ter alguns exemplos. Primeiro a tiagabina, ela vai ser um inibidor da GAT1, né? A GAT1 é um transportador de GABA que vai inibir, então a tiagabina vai inibir a recaptação e aumentará os níveis do neurotransmissor na fenda, provocando uma maior estimulação dos receptores. Então a gente vai ter, por conta da tiagabina, uma maior quantidade de GABA na fenda sináptica. A vigabatrina, ela é uma inibidora do GABA transaminase, dessa enzima que irá diminuir, que irá provocar, na verdade, a degradação do neurotransmissor. Então a vigabatrina irá diminuir a degradação desse neurotransmissor, aumentando o nível de GABA na fenda sináptica. E já o valproato, ele promove a inibição de enzimas de degradação do GABA, como a GABA-T e a SSADH, além de estimular a conversão de glutamato em GABA, então uma maior produção de GABA para ser liberado na fenda sináptica. Já os benzodiazepínicos, tá? Eu diria que, se não for a classe mais importante nesse momento, é uma das classes mais importantes que eu vou vir a falar hoje. Os benzodiazepínicos são moduladores alostéricos dos receptores de GABA, responsável por aumentar a afinidade do receptor pelo GABA, potencializar a ação do neurotransmissor e aumentar a frequência de abertura dos canais de cloro. Os benzodiazepínicos, ou BDZS, possuem diferentes locais de ação nos receptores que irão produzir diferentes efeitos farmacológicos. Tem uma quantidade enorme de efeitos farmacológicos provocados pelos benzodiazepínicos, como redução da ansiedade, efeito sedativo e hipnótico, redução do tônus muscular e da coordenação motora, anticonvulsivante,
e também pode atuar na amnésia retrógrada. Então, sobre os usos clínicos dos benzodiazepínicos, eles diminuem o tempo para começar a dormir, ou seja, os pacientes vão pegar no sono mais rápido, e aumentam a duração total do sono, mas são recomendados a curto prazo pelo possível desenvolvimento de tolerância e abstinência. Os benzodiazepínicos são um dos fármacos de atuação na neurotransmissão GABAérgica que mais provocam tolerância e abstinência. Também são usados para a diminuição do tônus muscular e da coordenação, características afetadas pelo estado de ansiedade e que costumam incomodar os pacientes, tá? Os benzodiazepínicos agem na medula espinhal, principalmente. Na amnésia retrógrada, os benzodiazepínicos evitam a memória de eventos experimentados durante seu uso e, por conta disso, são utilizados em procedimentos cirúrgicos menores e menos invasivos. E, infelizmente, alguns fármacos benzodiazepínicos relacionados à amnésia retrógrada são utilizados como drogas de estupro, como o flunitrazepam, GHB e a ketamina. Esses fármacos também são conhecidos pelo Boa Noite Cinderela. Então, sobre a farmacocinética dos benzodiazepínicos, eles são bem absorvidos quando administrados na via oral e diferem na duração da ação. Podem ser administrados também por via intravenosa, como por exemplo o diazepam no estado epilético e o midazolam em procedimentos que utilizem anestesia ou sedação. Os benzodiazepínicos de longa duração são responsáveis pela tendência de muitos fármacos produzirem efeitos acumulativos e ressaca longa, ressaca provocada pelo uso por um longo período de tempo do fármaco e que vai ser provocada após a interrupção ou o cessamento do efeito do fármaco. Então, sobre os efeitos adversos dos benzodiazepínicos, eles podem ocorrer de algumas maneiras, tá? Então, a primeira delas vai ser efeitos tóxicos decorrentes da toxicidade aguda, de uma irregularidade ou de uma overdose no uso dos benzodiazepínicos. E esses benzodiazepínicos são menos perigosos que outros hipnóticos, como os barbitúricos, podem provocar sono prolongado sem depressão grave da respiração ou da função cardiovascular. Em associação com outros depressores, pode causar depressão respiratória grave por efeitos sinérgicos em GABA-A, no receptor GABA-A, e podem provocar também a inibição da CYP3A4. Já o flumazenil, ele é um antagonista dos benzodiazepínicos e é utilizado para a reversão dos efeitos, especialmente em casos de overdose, em casos de toxicidade aguda. Em relação aos efeitos adversos decorrentes do uso normal, podem provocar sonolência, confusão mental, amnésia e comprometimento da coordenação. Sobre a tolerância e dependência, a tolerância ela vai ocorrer com todos os benzodiazepínicos por infrarregulação ou diminuição dos receptores GABA-A no cérebro. E a principal desvantagem dos benzodiazepínicos é a dependência. Além disso, a interrupção do tratamento após semanas ou meses pode provocar sintomas de ansiedade junto a tremor e tontura. E em relação aos benzodiazepínicos e a ansiedade. Então, falando primeiro sobre o transtorno ansioso, o que é o transtorno ansioso? São sintomas de medo e preocupação excessiva ou uma preocupação desproporcional em relação ao estímulo, como, por exemplo, transtornos de pânico, fobias e TAG, transtorno da ansiedade generalizada. Os benzodiazepínicos buscam promover uma emoção normal ou uma reação adaptativa frente a uma ameaça, um perigo ou uma função biológica a cumprir. Essa função biológica a cumprir pode ser uma aula, uma palestra ou uma situação de um relacionamento, ou seja, uma situação do seu dia a dia, uma função biológica que o paciente precisa cumprir. E ainda sobre os benzodiazepínicos e a ansiedade, a neurobiologia da ansiedade, então, o transtorno ansioso ele pode ser dividido em dois tipos de sintomas, os sintomas de medo e os sintomas de preocupação. Os sintomas de medo podem provocar pânico e fobia e são evidenciados pela hiperexcitação do circuito centrado na amígdala cerebral. Já a preocupação provoca sofrimento ansioso, expectativa apreensiva e obsessão. Ela deriva da hiperexcitação do circuito córtico-estriado tálamo-cortical.
Aqui eu botei as principais regiões cerebrais envolvidas no medo, tá? Então a gente vai ter o córtex pré-frontal, que organiza a resposta para lidar com estresse e mitigar a ansiedade, o hipocampo, que vai atuar na consolidação de memórias de resposta ao medo, o hipotálamo, que vai atuar na regulação da resposta de medo e ativação do sistema nervoso simpático, a amígdala, que é a região cerebral central envolvida no medo. Ela vai alertar o cérebro ao perigo e condicionar a ansiedade e a resposta ao medo, e a substância cinzenta que vai regular as reações de medo e as reações defensivas. Eu botei também as principais regiões cerebrais envolvidas na preocupação, tá? Então, o córtex pré-frontal é a sub-região de importância. O córtex estriado, ele está relacionado à atenção, motivação, aprendizado, recompensa e motivações. O tálamo está relacionado ao processamento da informação sensorial e transmissão para áreas relevantes. O hipocampo vai atuar na regulação das reações de medo e nas reações defensivas, e a amígdala atua na resposta de medo e ativação do sistema nervoso simpático. Então, os neurônios GABAérgicos, eles liberam GABA na amígdala, e o GABA, atuando nos receptores pós-sinápticos amidalianos, ele vai ser responsável por inibir os estímulos que causam medo. E a partir disso, os benzodiazepínicos potencializam a ação do GABA nesses receptores pós-sinápticos da amígdala cerebral, aumentando os efeitos inibitórios e, de forma semelhante também, vão atuar na alça da preocupação. Falando agora sobre a buspirona, tá? Ela é um modulador dos receptores de GABA, além disso é um agonista parcial dos receptores 5-HT1A, os receptores serotoninérgicos. Ela é um ansiolítico não benzodiazepínico, não causa sedação ou dependência, nem coordenação motora. Não irá deprimir o sistema nervoso central também. Sua principal indicação é no transtorno da ansiedade generalizada. Porém, o seu tempo de início de ação é lento, no qual os efeitos só são percebidos após 2 a 4 semanas de uso contínuo. Sobre os inibidores seletivos, tá? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são antidepressivos que bloqueiam a reabsorção exclusiva de serotonina nos neurônios, e além disso são primeira linha em alguns tipos de tratamento como depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome do pânico e fobias sociais. Já os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e nora são antidepressivos duais que impedem a reabsorção dos dois neurotransmissores, indicados para tratar depressão também, transtorno da ansiedade generalizada e condições de dor crônica. Falando agora sobre o tratamento da ansiedade generalizada, tá? Os benzodiazepínicos têm efeitos terapêuticos imediatos, porém causam desenvolvimento de dependência e tolerância. Já os inibidores seletivos da recaptação de serotonina têm efeitos terapêuticos tardios, mas têm baixo desenvolvimento de dependência química e não provocam tolerância. Então, qual que é a melhor conduta? Por vezes, os benzodiazepínicos são utilizados por um curto período de tempo ou são utilizados concomitantemente com inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Dessa forma, têm efeitos imediatos e duradouros e não causam dependência nem tolerância. Falando agora sobre os compostos Z, eles são moduladores dos receptores GABA-A, que intensificam a ação do GABA, não são relacionados estruturalmente com os benzodiazepínicos, porém são menos eficazes como anticonvulsivantes, ansiolíticos e relaxantes musculares. Tem menor potencial de provocar dependência e abuso, ou seja, tem uma maior segurança em relação aos efeitos adversos em comparação com os benzodiazepínicos, são preferidos no tratamento da insônia, e a overdose pode ser tratada com flumazenil. Tem relativa seletividade para receptores GABA-A, que contém a subunidade A1, que provoca efeito sedativo e hipnótico. Por isso, não tem efeito ansiolítico. Então, quais são os principais fármacos relacionados aos compostos Z? Nós temos o Zolpidem, o Zaleplon e o Exopiclone. Sobre o Zolpidem, ele tem meia-vida de 2 horas e meia, reduz a latência para início do sono, prolonga o tempo do sono e tem baixa incidência de efeitos adversos. Já o Zaleplon, ele tem um curto tempo de meia-vida, não produz sedação matutina, diminui a latência para o sono
e pode ser utilizado no meio da noite em caso de despertar precoce em que o paciente tem dificuldade para retornar ao sono. Já o S-opiclone, ele é um enantiômero ativo do zopiclone usado no tratamento da insônia prolongada, tem eficácia auxiliar do sono, pode ser usado por até 12 meses, né, em um tratamento prolongado e não vai provocar tolerância nem abstinência. Já os barbitúricos, eles foram muito utilizados como sedativos hipnóticos, mas atualmente foram substituídos por benzodiazepínicos e compostos Z. Podem provocar diferentes graus de depressão no sistema nervoso central, atuando em hipotálamo, medula espinhal, hipocampo, substância negra e córtex. Seu mecanismo de ação, então, prolongam o tempo de abertura do canal de cloro, dos canais de íon cloro na presença do GABA, hiperpolarizando e diminuindo a estabilidade da célula-alvo. E eles também podem ativar o receptor na ausência do GABA. E quais são os efeitos adversos e a toxicidade relacionada aos barbitúricos? Eles têm um baixo grau de seletividade, tá? Atuam em diferentes receptores do GABA, podem causar depressão grave quando associados a outros depressores do sistema nervoso, como o etanol em bebidas alcoólicas. Eles podem provocar tolerância, dependência, depressão respiratória e cardiovascular e podem provocar ressaca farmacológica, é a sensação de cansaço prolongado após o tempo de efeito do fármaco ou após o uso do fármaco. E eles são muito substituídos por benzodiazepínicos, os benzodiazepínicos que provocam uma infinidade de efeitos adversos e principalmente tolerância e dependência. Apesar disso, os barbitúricos ainda são substituídos pelos benzodiazepínicos. E o principal fármaco da classe dos barbitúricos vai ser o fenobarbital, que vai potencializar a ação do GABA, apresenta efeito anticonvulsivante em doses inferiores às necessárias para produzir o efeito hipnótico, e além disso foi o primeiro anticonvulsivante eficaz. As primeiras indicações do fenobarbital foram em crise focal generalizada de pacientes de todas as idades, porém não é eficaz para controle de crises de ausência. Os principais efeitos indesejáveis em relação ao fenobarbital são sedação, irritabilidade e hiperatividade em crianças ou confusão em idosos. Agora falando sobre o etomidato e o propofol, são outra classe de fármaco, tá? Não são barbitúricos, eles são utilizados para a produção de anestesia local e geral, são seletivos para os receptores GABA-A, que possuem subunidades B2 e B3. Além disso, são importantes para a sedação e hipnose e para o relaxamento muscular associado à anestesia geral. Induzem a rápida anestesia por via endovenosa. Agora falando um pouquinho e um pouco rápido sobre a fisiologia da neurotransmissão glutamárgica, tá? O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Ele vai estar presente em quase 90% das fendas sinápticas cerebrais e sua principal função é despolarizar o neurônio pós-sináptico, facilitando a geração e transmissão do impulso elétrico. Seus efeitos excitatórios, então, estão relacionados à ativação de neurônios motores, respostas sensoriais agudas, memória neuronal e neurotoxicidade. A exotoxicidade glutamágica, então, a excitação excessiva induzida por glutamato pode levar à morte neuronal, presente em doenças como Alzheimer, doença de Huntington, ELA e AVC. Então aqui eu botei uma sequência semelhante à via de neurotransmissão GABAérgica, nesse caso aqui a via de neurotransmissão glutamágica. O glutamato ele também vai ser encapsulado em vesículas, essas vesículas vão se fundir à parede neuronal, esse glutamato vai ser liberado na fenda sináptica, vai ser captado pelos receptores pós-sinápticos. Nesse caso aqui a gente vai ter os receptores NMDA, NMDAR, AMPA-R, tá? Esse glutamato ele também vai ser reciclado ou recaptado pelo neurônio pré-sináptico e ele também vai ser captado por células vizinhas para sua degradação e também posteriormente para a sua reprodução, tá ok? Aqui eu botei os principais receptores ionotrópicos e metabotrópicos relacionados à neurotransmissão glutamágica. Então, sobre os receptores ionotrópicos, a gente vai ter o AMPA, o kainato e o NMDA. E os receptores metabotrópicos, a gente vai ter o GLUR1,
R2, R3, R4 e R5. E também vamos ter o GLUR do 6 a 8. E sobre a memória neuronal, o principal receptor pós-sináptico da neurotransmissão glutamágica, que vai estar relacionado à memória, é o receptor ionotrópico AMPA, mas por vezes também é observado que a memória neuronal tem relação com os receptores NMDA. Aqui eu botei a via de neurotransmissão relacionada à excitotoxicidade, tá? Então, primeiro a gente vai ter uma liberação de glutamato, uma liberação excessiva de glutamato, que pode ocorrer em diversas situações, como uma lesão neuronal, uma situação de hipóxia ou uma disfunção no sistema nervoso. Então, vai ocorrer um excesso de glutamato na fenda sináptica. E esse glutamato vai para vários tipos de receptores, como o NMDA, o AMPA, o GLRU, tá? E ele vai provocar uma entrada maciça de cálcio no neurônio. E essa entrada maciça de cálcio vai provocar também a ativação de outros receptores e a abertura de diversos canais para a entrada de cálcio e para a entrada de sódio na célula, no neurônio, na verdade. Então, com essa entrada excessiva de cálcio dentro da célula, dentro dos neurônios, várias enzimas são ativadas, como as fosfolipases, que vão degradar a membrana e vão liberar ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico vai produzir eicosanoides, peroxidação lipídica e instabilidade membranosa, tá? Então, também vão ativar a via do IP3. Esse IP3 vai provocar a liberação de mais cálcio a partir do retículo endoplasmático, tá? E esse cálcio advindo do retículo endoplasmático vai induzir a produção de radicais livres, como ácido nítrico e espécies reativas de oxigênio, provocando a formação de peroxinitrito e também de dano oxidativo celular. E a partir da formação desses metabólitos, vai ocorrer, na verdade, uma série de consequências no neurônio. Essa figura vai ilustrar um dano às mitocôndrias, tá? Vai ter uma falha energética, uma abertura do poro mitocondrial, liberação de citocromo C, que vai ativar as caspases dentro da célula, e essas caspases são enzimas relacionadas à apoptose neuronal, e como resultado vai provocar a morte celular, tá? Essa via de ativação excessiva do cálcio vai provocar lesão no DNA, lesão no citoesqueleto, vai prejudicar a produção de energia. Então, a liberação excessiva de glutamato pode ativar essa via de citotoxicidade, tá? E aqui eu botei um exemplo de fármaco antagonista dos receptores NMDA glutamato, tá? Ele vai atuar diminuindo aquela excitotoxicidade que eu falei no slide anterior. Ele pode ser utilizado como adjuvante na doença de Alzheimer, também na doença de Huntington e outras doenças neurodegenerativas. Mas ele ainda não possui comprovação científica sobre a redução da neurodegeneração. Ele está em fase de testes, mas por vezes ele também é utilizado. Então aqui estão minhas referências, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha servido pelo menos como complemento para a aula do professor. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado, pode me chamar no grupo. Eu vou liberar uma lista de exercícios para vocês, uma lista de flashcards também. E qualquer comentário sobre a aula pode me falar comigo, tá? Bons estudos e valeu, galera!